Olá. Bom, dando seguimento aqui no nosso mês do terror, né, no canal, eu vou então falar sobre o livro ou o conto O Chamado de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. E esse livro, especificamente, né, eu não li ele. Eu tenho um livro da saga completa, né, do Lovecraft, mas esse daqui eu ouvi esse conto específico, esse livro específico, pela Storytel, que eu vou deixar um link aqui na descrição. Essa história aqui ela tem uma pegada jornalística, né? Então o nosso protagonista está investigando a morte do seu tio, que foi dada como por causas naturais, mas ele não acredita tanto assim nisso. E ele começa a pesquisar ali, mexendo, né, nas coisas, nos pertences do tio, até que ele cai então em alguns documentos do seu tio em um período em que ele estava envolvido ali em algumas investigações, né, sobre um culto, uma seita. Esse culto, então, eles adoravam uma criatura, né, que para eles era então uma espécie de deus, que era então o Cthulhu, que seria uma figura indescritível, né, algo como uma mistura de homem com polvo e dragão, por exemplo, com asas. E o Cthulhu, ele estava em uma espécie de hibernação, né? Ele não está nem morto e nem vivo. Tem uma frase interessante no livro sobre isso, que diz assim: não está morto que pode eternamente jazer, em eras estranhas até a morte pode morrer. E seguindo na investigação, né, no nosso protagonista, ele chega até um capitão que foi o único sobrevivente de uma expedição próxima ao local onde supostamente seria a ilha, né, desse Cthulhu. Porém, ele não encontra o capitão, mas encontra uma espécie de diário, né, os relatos desse capitão durante essa expedição, né, que só ele sobreviveu. E nesses relatos, então, do capitão, ele conta como eles, sem saber, né, eles ali, os marujos, as pessoas da embarcação deles, sem saber o que eles estavam fazendo, eles acidentalmente liberaram então Cthulhu. Nesse momento, o protagonista ele começa a perceber que, assim como seu tio, né, que agora ele tem ainda mais dúvidas, né, se ele morreu por causas naturais ou se ele foi morto, né, por alguém, mas ele começa então a temer pela sua própria vida, porque ele percebe que ele sabe demais, né, então ele seria o próximo. Bom, e aqui eu fiz um panorama, né, geral da história, por mais que eu tenha contado ali algumas coisas, ainda tem muito mais, né, aí na história. Então acho que eu não cheguei a dar tantos spoilers assim. Mas agora então eu vou parar de contar, de falar da história, né, para falar um pouco das minhas impressões, né, sobre isso. Bom, esse universo, né, do Lovecraft, ele é repleto de monstros, né, de entidades, de deuses cósmicos, né. Então é uma espécie de terror cósmico, algo muito além da compreensão humana, né. Então até nesse livro aqui tem um momento que ele diz, né, que ao olharem, né, para aquela figura ali, para aquele monstro, era uma coisa tão absurda, né, uma coisa tão fora da realidade para as pessoas que alguns dos homens ali morriam literalmente de medo, sabe? Então, o terror do Lovecraft é naquele sentido de algo muito além da nossa compreensão, né, muito além da nossa imaginação. E aí tem uma coisa que eu gosto bastante na forma, né, como ele conduz essas histórias, porque a tensão ela vai crescendo aos poucos, sabe? Então nessa daqui, por exemplo, né, ela tem essa pegada mais jornalística e você vai essa tensão ela vai crescendo aos poucos conforme você vai descobrindo mais coisas, sabe, sobre o culto, sobre as investigações que estavam acontecendo, a situação, né, a forma como essas pessoas ficavam ao terem contato então com o Cthulhu, porque como eu comentei ele não estava nem morto nem vivo, né, de certa forma, e era tão difícil do ser humano conseguir compreender o que era, né, absorver o que era o Cthulhu, que a forma que ele tinha para se comunicar então com essas pessoas que serviam, né, ao seu culto eram através dos sonhos. Então daí que vem o chamado de Cthulhu, né? O Cthulhu ele mantinha então esse contato com as pessoas através dos sonhos delas, mexendo com elas, né, para que elas então ficassem a postos, né, preparadas para quando então o Cthulhu retornasse. E não consta, né, nesse livro, mas pelo que eu pesquisei, o Lovecraft ele tinha diversos problemas de saúde. Então parece que isso até fazia com que ele tivesse diversos pesadelos, né, durante a noite. E daí que talvez tenham surgido, né, muitos dos monstros dele. Então é uma forma de terror um tanto diferente, né? Principalmente, acho que hoje em dia a gente começa a ver
alguns filmes, principalmente filmes, tentando voltar com isso, né? Filme de terror tentando voltar com essa pegada de não mostrar um monstro, né? A entidade ali, o que quer que seja que esteja causando o terror, né? Mas deixar isso na imaginação da pessoa, né? Para que ela então componha essa imagem na imaginação dela. Que é o que ocorre aqui, né? Você não tem uma descrição clara, detalhada, né, de tudo que está acontecendo. Você tem pequenos pedaços, né? Pequenos vestígios ali para você ir montando então toda essa imagem na sua mente. Outra coisa interessante é como o Lovecraft ele não obteve sucesso, né, na carreira dele durante a vida dele, apenas póstumamente. E até em relação a isso, eu não me lembro perfeitamente se é o livro Subliminar ou se é o Andar do Bêbado. Ambos eu já li, eu tenho que gravar um vídeo aqui pro canal, mas em um desses dois, o autor ele comenta sobre o Stephen King, em um momento ali na carreira dele que ele estava lançando tantos livros que a própria editora não estava dando conta, né? Ela estava segurando muitos dos livros dele. Então o que ele fez foi procurar lançar então por um pseudônimo. Só que o livro não obteve tanto sucesso assim. E ele só começou a ter mais sucesso quando descobriram que aquele ali era um pseudônimo de Stephen King. Então eu acho que fica a reflexão, né? Pode ter muita coisa boa aí de qualidade, porém que a gente não tem contato ou nem conhece, né? Simplesmente pelo nome. A gente não dá então esse voto de confiança, né? Digamos assim, para esses autores novos. Bom, eu recomendo demais esse livro. E não é à toa, né, que o Lovecraft ele impactou tanta gente aí, tantos autores, diversos outros universos, né, que nasceram a partir então das obras dele. Bom, eu vou deixar o link para essa versão aqui de audiobook que eu ouvi. Eu vou procurar também alguma versão do livro em português. Vou deixar tudo aqui na descrição. E comenta aqui embaixo, caso você já tenha lido O Chamado de Cthulhu, se você conhece algum outro conto do Lovecraft. Caso você tenha gostado do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever aqui no canal e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!